o que significa mais ou menos essa capa? Explica para o pessoal, que eu acho interessante, porque nós estamos num programa de enigmas. Você ou a Fernanda? Fala aí, Fê. Bom, quando surgiu a ideia de fazer o trabalho da capa do CD, nós conversamos com uma pessoa que estava muito interessada em fazer essa arte, né, que é o Cassiano, e aí nós passamos algumas ideias quanto ao CD ser um portal, que ele tivesse um acesso para as pessoas sonoro e também visual, que ela conseguisse transportar mesmo para outra dimensão, para outros mundos, para o mundo do infinito, né? Que ela conseguisse realizar essa jornada, né? E quando surgiu a ideia de começar a criar um personagem, ele foi fazendo vários experimentos até chegar nesse ser aí, né? E quando a gente viu esse resultado, nós falamos, é isso, porque é um ser que você encontra elementos humanos, você encontra elemento animal, ele possui esses chifres que para a maioria das pessoas ainda hoje pode representar algo negativo, né? Mas que ele tem uma simbologia toda trocada, porque ele simboliza o poder, a fertilidade, né? Ao contrário, é tudo de bom, né? E esse caldeirão que representa a transformação e essas nuvens, essas brumas, né? Que a pessoa consiga viajar, que esse guardião guie ela nessa jornada e que ela tenha ótimas sensações ouvindo o Lamen Sof. Eu acho que é isso. Nossa, que maravilhoso. Eu particularmente adorei. Nossa, venha daí mesmo, particularmente. Sim, você vê as nossas sintonias, né, Kátia? Nós temos muita sintonia, foi, a né? Kátia, sempre. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu particularmente gosto muito desse tipo de música porque realmente transporta a gente para uma outra dimensão espiritual. A gente consegue se sintonizar com forças bem superiores. É muito gostoso e muito agradável. Eu gostaria de fazer um pedido para a Fernanda. Adivinha, né? Adivinha. Tem uma música que nós fizemos em parceria chamada Avalon. E eu gostaria de ver se a Fernanda pode nos brindar com essa música que eu ofereço para todos os telespectadores nossos. Mágica
pessoal do Olan, quanto uma pergunta para a Cátia e para mim aqui. Vamos lá, comece aí. Muito obrigada para vocês que estão interagindo conosco. Pode mandar suas perguntas, por favor, sugestões, a forma como eu vou dinamizar aqui as previsões para a semana com o tarô. Vamos lá. Então, o Tadeu pergunta o seguinte: Cris, qual é o maior enigma da humanidade? Então eu respondo o seguinte: da onde viemos, para onde vamos e quem somos nós? É essa a resposta que nós vamos ter aqui nesse programa, Enigmas. E pergunta para Kátia. Para mim. Gaia, seu nome é de uma deusa. Você é uma deusa? Todos nós somos deuses. Eu sou uma deusa criadora. Você, mulher, uma deusa criadora. Você, homem, um Deus criador. Então todos nós temos a essência divina dentro de nós. Gaia, obviamente, é uma deusa ligada à terra. Eu sou iniciada na bruxaria e um dos meus elementos está muito ligado a esta deusa, obviamente. Então é meu nome de trabalho, Kátia Gaia, onde eu ancoro as minhas energias para trabalhar a espiritualidade. Senão eu decolava o tempo todo, que nem eu decolei agora há pouco com a música, né? Mas eu me considero sim, mas não pelo ego, e sim porque somos mesmo. Mas somos deuses criadores. Criadores, co-criadores, com certeza. E mais uma pergunta, aliás um elogio, uma dupla que vai longe. Ora se vai em fluidos, ela está dizendo. Que muito bom. Obrigada a você. Muito obrigada. Vamos lá, mais uma pergunta, depois eu quero falar com a Tadeu, Fernanda. um beijo pra Essa você, foi meu da Maura amigo. Benhão. Aleluia, vocês estão demais. Estou vendo o programa em Belo Horizonte. Então, pessoal do Belo Horizonte, um beijo a vocês. O meio ufológico, metafísico, espiritualista, um grande beijo para vocês. Que legal. Né? Mineirinhos. Esse aqui, então, foi da Cícera Doriana. Vamos lá. Mais Tadeu alguma? está dizendo mais uma vez, parabéns, Cris e Gaia. Tem centenas aqui, gente, eu não estou conseguindo ler todas. Olha Parabéns, assim, Tadeu. Kátia e Cris, vocês estão muito legal. Sucesso. Estivemos lá no seu programa, no Agito Sim, e faço questão que um dia você venha aqui conosco. Olha só, Kátia, tem uma senhora Márcia aqui, deve ser alguma conhecida tua. Será que as cartas vão falar de mim? Sou Márcia @net, 29 anos, sou do signo de Touro. E o que me dizes? Ela quer que você tire uma carta para ela, Vamos Kátia. lá, faço questão. Bem, eu fiz uma previsão, farei uma previsão aqui para vocês para a semana. Então, toda quarta-feira você terá a previsão do tarô, de forma generalizada para 4 temas. Se vocês preferirem, eu quero que vocês interajam, o programa é interativo, vocês mandam os seus recados. Por signo, eu trarei na próxima semana. Rituais, o que vocês desejarem. Vocês precisam interagir conosco, ok? Então vamos lá, para Márcia, vou tirar 3 cartas aqui. Paulinho, meu querido Salvador. Aqui, 3 cartas. Cartas fortes para você, hein, querida? As cartas falam assim, de energia e de profundidade. É um momento de escolha. Escolha não somente no campo da espiritualidade, mas você tem atravessado alguns impactos emocionais. E elas te pedem aí o quê? Cautela. Respire fundo, porque as coisas tendem a dar certo, viu? Muito bem. Temos mais aqui, olha. Tem um gaúcho entrando assim, dizendo assim, Bate, tu tá demais. Então, muito obrigado ao povo do Sul também que está entrando aí, nossos amigos aí do Rio Grande do Sul. Uma Muito honra obrigada. falar com todo o Brasil. Tem mais Aliás, uma aqui, né? Beijinhos pros gaúchos. que são lindos, aliás, né? Um povo bonito pra caramba, né? Eu queria fazer uma pergunta para a Fernanda, se você puder me responder, Fernanda. Eu percebo que quando vocês tocam a música de vocês, parece que vocês estão fora desse mundo tridimensional. Eu percebo que parece que você está fora desse contexto. O que é isso? Explica um pouco para o nosso telespectador. Bom, realmente acho que qualquer expressão artística, ela te tira um pouco desse universo em que vivemos, né? Realmente o trabalho do Lensoft está ficando cada vez mais intenso, e não só em questões técnicas e apenas profissionais, mas a música realmente ela está mexendo de uma forma com a gente muito profunda, que até eu comento que é difícil para a gente, às vezes, até se concentrar no que nós estamos fazendo no movimento, que parece que se a gente se deixar levar pela canção, pela música, parece que a gente vai e talvez não volte para
Isso Para é lembrar e muito executar claro. essas músicas. Isso é muito claro. Eu estava aqui no relaxamento profundo. Sim. Aliás, agradeço, né, todos os amparadores que aqui estão, né, principalmente aos seus, ao Marcelo, da própria dupla, porque existe isso, né, todo o trabalho artístico, nós temos nossos amparadores para que vocês consigam levar ainda mais essa mensagem. E uma coisa que para mim é muito importante falar. A Cris, quando ela apresentou, né, a música, ela deixou uma coisa muito clara. Então, ela é compositora da música, é isso? Isso, na verdade, o Marcelo faz a parte musical do Lençoff, toda a parte musical do Lençoff, quem acompanha é o Marcelo Miranda. E a questão poética, a gente sempre gostou de trabalhar com algumas parcerias, né? Então, a nossa primeira parceira poética foi a Ângela Cristina de Pascoal, na qual, assim, a gente está falando de magia, de mistérios, de enigma. Eu acho que o Lençoff está o tempo todo rodeado de enigmas. Quando nós começamos a fazer as nossas primeiras apresentações, as pessoas chegavam a nós e diziam: nossa, eu me senti em Avalon, eu me senti em outro lugar. E para mim era muito curioso, porque a gente nunca pensou em fazer um grupo que falasse sobre celta ou que falasse sobre nada disso. A gente pensou apenas na questão sonora num primeiro momento, né? E aí, pesquisando, eu falei para a Cris: puxa vida, as pessoas estão sentindo isso, você faria uma poesia para a gente dentro desse tema Avalon? E aí saiu essa... E ficou lindo na voz da Fernanda, né? Maravilhoso. Nós agradecemos muito essa parceria. Consegue traduzir isso de uma forma fantástica, muito obrigada. né? Eu consigo Energia, viver né? junto É um com a conjunto de Morgana, coisas, da então. Brumas de Avalon, né? É uma eu música consigo boa. viver dentro das Brumas de Avalon quando Uma ela troca canta. Não só essa, mas maravilhosa. com todas as músicas. E mesmo o Marcelo, mesmo o perfil dele é de um cavaleiro medieval, né? Do pessoal da época Total. medieval, né? Tem mais uma coisinha aqui. Estou perguntando se nós somos irmãs de verdade ou só no contexto estão parabenizando o programa. Nós somos irmãs de alma. A Cátia trabalha comigo na pesquisa ufológica há 10 anos e na transcomunicação instrumental. Então eu tenho muita honra de ter a Cátia comigo em todos os momentos da minha vida. É uma parceira e tanta, entende? Uma pergunta aqui pro Enquanto você localiza, que tal eu passar um tema já do tarô? Tá. Você acha interessante? Posso? Vamos falar sobre coração? Como será a semana afetiva de vocês, os consulentes que aí estão ligados neste programa? Muito bem. Olha, as cartas, elas representam momentos muito interessantes. Depois eu coloco de novo. Em harmonia com o todo, você conseguirá transpor alguns passos, vitórias e também alguns sacrifícios. Algumas pessoas que estão hoje empurrando com a barriga uma situação mal resolvida no campo afetivo, provavelmente encontrará maiores dificuldades. Então resolva isso brevemente. A lua te favorece, porque nós estaremos, né, com minguante aí. Então, muito legal. Aproveite esse momento. Amor nós temos de sobra. Às vezes, aquele amor esgotou naquele instante com aquela pessoa. Mantenha a amizade, mantenha aquela pessoa no teu círculo. É muito importante do que você criar um inimigo. Tá bom? Então estão falando aqui para o pessoal do Alain que vocês são demais, estão te mandando beijos no coração. A doutora Cátia Melão está mandando beijos no coração para vocês. Vocês estão lindos, maravilhosos. E eu tenho uma coisa a dizer para vocês também. Esse final de semana, gente, nós vamos ter uma peça chamada Exilados de Capela. Para quem não leu esse livro Exilados de Capela, ele conta uma história que diz que nós somos exilados, nós fomos, enquanto almas, exilados de outros planetas e viemos parar aqui no planeta Terra.